E eu oro, Senhor Deus, e peço para que o coração dos teus filhos, Senhor Deus, seja uma terra fértil para receber, Senhor Deus, dessa palavra que divide juntas e medulas, Senhor Deus. Essa palavra que quando ela cai, Senhor Deus, nessa terra fértil, ela germina, Senhor Deus, e ela dá muito fruto para a glória do teu nome. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, diga assim: eu sei. Diga mais forte: eu sei. Agora só para quem se alimentou hoje, diga: eu sei que o poder de Deus não é limitado pelas minhas fraquezas. Diga de novo: eu sei que o poder de Deus não é limitado pelas minhas fraquezas. Amém, irmãos? Meus irmãos, geralmente quando nós vamos orar, nós apresentamos diante do Senhor a nossa gratidão, né? Nós expomos para Deus com o coração grato tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, né? Tudo aquilo que nós temos conquistado, né? Durante um certo tempo. Mas também nas nossas orações nós apresentamos as nossas queixas a Deus, né? Mas eu não falo aqui de queixas sobre murmurações. Eu falo isso sobre você estar colocando diante de Deus toda a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa naquele que pode todas as coisas. Amém, irmãos? Então, quando nós lemos essa frase, a tua graça me basta. Quantos aqui já ouviram essa frase, irmãos? Eu acho que é uma das frases mais conhecidas da palavra do Senhor. A tua graça me basta. Só que, irmãos, quando nós pensamos no contexto do apóstolo Paulo, talvez se você tiver um olhar mais apurado e você for conhecedor do que o apóstolo Paulo já passou, né, enquanto ele esteve servindo, né, ministerialmente Jesus, quando ele estava lá fazendo a vontade de Jesus, e você pensa nessa frase assim: a tua graça me basta. Foi isso que Jesus pediu para Paulo dizer, para ele se abraçar com essa frase: a tua graça me basta. Mas quando eu penso na realidade, irmãos, da vida que o apóstolo Paulo teve, às vezes se torna incompreensível eu achar que um homem desse, ele olhasse para uma frase dessa com naturalidade. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele sofreu tudo que um homem também poderia sofrer, irmãos, por amor ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi torturado, ele foi espancado, ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi torturado. Então você olhar para um cara que sofreu tudo isso e dizer assim: Paulo, a tua graça me basta. Muitas vezes fica difícil de compreender isso, irmãos. Mas isso só se dá, irmãos, porque nós temos uma compreensão limitada do real significado de graça. Isso só se dá, irmãos, porque nós limitamos muito essa palavra chamada de graça, mas essa palavra, irmãos, ela tem um significado poderoso e tremendo. Muitas vezes, irmãos, nós limitamos o poder de Deus. Quando nós falamos sobre poder de Deus, o que é a manifestação do poder de Deus? Muitas vezes nós limitamos esse poder de Deus às manifestações do Espírito Santo, como dons, por exemplo, de falar em línguas. Nós limitamos o poder de Deus a um dom de profecia. Mas eu queria que você entendesse nessa noite que o poder de Deus, irmãos, ele é amplo. O poder de Deus, ele é infinito. O poder de Deus, ele é profundo, irmãos. Ele não está limitado a alguns dons que estão na palavra de Deus, que está disponível para mim e para você. Não, irmãos. O poder de Deus, ele é extremamente infinito e profundo. E a graça, irmãos, é a revelação mais plena do caráter de Deus. Meus irmãos, eu sei que todo crente, todo servo de Deus, ele tem suas batalhas. Quem aqui passa por batalha, irmão? Quem aqui passa por lutas, irmão? Sou só eu? Só eu que passo por isso, irmãos? Se eu pudesse estar levantando
as mãos e os pés eu estava. Mas, irmãos, falando agora como um pastor, às vezes as pessoas, imaginam erroneamente que quando um pastor ele é consagrado, quando alguém é consagrado ao ministério, ao ministério pastoral, a partir daquele momento parece que vem um escudo sobre aquela pessoa, O pastor ele é envolvido com uma áurea, e que ele se torna imune às batalhas da vida, ele se torna imune às coisas que acontecem nessa vida, irmãos? As pessoas acham que o pastor ele é imbatível, as pessoas acham que o pastor ele é incansável, as pessoas acham, irmão, que o pastor ele é invisível às batalhas, que o pastor ele não falha, que o pastor ele não peca, que o pastor ele é um ser sobrenatural, talvez menor do que os anjos. Não, irmãos, o pastor é tão gente quanto você. Só que as pessoas olham para nós com esse sentimento de que nós somos super-homens, super-heróis, e muitos acham até bom cobrar, criticar o pastor, falar mal, caluniar o pastor, mas tudo isso, irmãos, faz parte da caminhada cristã, faz parte do ministério pastoral. Nós estamos aqui para passar por tudo nessa vida, mas eu queria que o que você entendesse, irmãos, nessa noite, é que independente do cargo que você tenha, da posição que você ocupe, independente de qualquer coisa, nós só conseguimos ir adiante se nós estivermos com essa graça sobre nós. Irmãos, essa graça, ela é para mim e ela é para você. As batalhas que você passa, talvez sejam batalhas diferentes da que eu passo, mas eu passo também por lutas, eu passo por processos, eu passo, irmãos, por questionamentos, e isso não é pecado. Sabe, eu estive ouvindo uma pregação de um pastor, que ele é relativamente conhecido, e ele disse, irmãos, irmãos, era uma pregação tremenda, ao ponto dele dizer assim: olha, irmãos, você acha que eu também não passo no meu dia a dia pelos 10 segundos de incredulidade de ateu? Mas quando eu me lembro, irmãos, que eu estou fazendo isso, eu peço logo perdão a Deus. Porque, irmãos, o que foi que eu tirei como lição como isso? Que você que ocupa um cargo ministerial, você é um pastor, você é um ministro de louvor, seja você quem for, irmão, você é ser humano, sujeito a falhas, sujeito a questionamentos. Talvez tenha dias, irmãos, na tua caminhada em que você está mais incrédulo do que um neófito, uma pessoa nova na fé. Talvez, irmãos, na tua caminhada eu queria trazer esse bálsamo sobre a sua vida, porque muitas vezes você acha que você, no decorrer da caminhada, você vai estar extremamente forte e poderoso. Sim, você pode estar, mas não esqueça da sua humanidade. Não esqueça, irmãos, olhe, nós precisamos estar extremamente vigilantes e em oração, e é uma batalha constante, irmãos, é todos os dias. Mas diga assim: eu só consigo, diga, eu só consigo, irmão, pela graça. Irmão, vocês comeram hoje? Já está pensando no que vai comer depois do culto? Em nome de Jesus, irmãos, vamos se concentrar no Senhor, amém? Então, irmãos, quando nós vamos analisar esse texto que nós lemos agora de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10... nós vemos que o apóstolo Paulo ele teve uma experiência espiritual. Se você tiver a oportunidade de ler depois, mas você vai ver que nessa experiência que o apóstolo Paulo teve, essa experiência espiritual, o apóstolo Paulo ele vai narrar, irmãos, uma experiência que ele subiu até o 3º céu, E quando ele sobe, irmãos, que ele teve essa visão, ele diz assim: olha, eu não sei se no corpo, eu não sei se no espírito, mas eu vi coisas que não convém relatar.
O apóstolo Paulo fala de algo tão glorioso, irmãos, que ele viu que ele não consegue descrever. Mas ele disse que não poderia falar porque ele não queria se gloriar nele mesmo. E é por isso, irmãos, que foi dado um espinho na carne do apóstolo Paulo. Esse espinho na carne, irmãos, o apóstolo Paulo chama ele de mensageiro de Satanás. Mas o foco aqui, irmãos, nessa noite não é sabermos que espinho foi esse na carne do apóstolo Paulo, ou qual a natureza desse espinho, não. O foco, irmãos, é sabermos que somos homens e mulheres com limitações, e que essas limitações não são capazes de bloquear o poder de Deus em nós. O foco é esse, irmãos. É você entender que você é um ser limitado e um ser extremamente carente da graça do Senhor. E mais ainda, irmãos, você entender que mesmo por conta das suas falhas, mesmo por causa do seu pecado, você não consegue limitar o poder de Deus na sua vida. O interessante, irmãos, é que para nós fecharmos um pouco essa parte do espinho na carne, o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele está lá com aquele espinho, né, ele ora 3 vezes a Deus, né? E a gente não vê em nenhuma parte das escrituras alguém orando 3 vezes a Deus, mas o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes, irmãos, pedindo para que Deus removesse esse espinho, né, na sua carne. Só que, meus irmãos, Deus, ele olha para o apóstolo Paulo e diz assim: Paulo, para de orar sobre isso, homem. Não perde o teu tempo orando, pedindo para sair esse espinho da tua carne, não. Sabe por quê, Paulo? Porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele toma isso como uma verdade, e ele diz, sabe o que é que ele diz, irmãos? Ele diz: olhe, por essa causa eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim opere o poder de Cristo. O que o Senhor quer falar conosco, irmãos, é que mesmo diante das nossas fraquezas, o poder opera em nós através da sua majestosa graça. Aleluia. Irmãos, existe um exercício que nós precisamos fazer na nossa vida. E o exercício, irmãos, é depender exclusivamente da graça de Deus. Você tem dependido? Qual a sua dependência, irmãos? Em quem você tem colocado a tua dependência? Em quem você tem colocado a tua expectativa? Em quem você tem jogado todas as suas fichas? Em quem você tem derramado a confiança? Em quem você está esperando, irmãos, que faça algo na tua vida para mudar a tua história? Será se você tem esperado pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos? Por quem é que você tem esperado? Irmãos, eu não sei por quem você tem esperado, mas eu quero dizer algo para você. Você precisa deixar toda a sua esperança, toda a sua expectativa somente em Jesus. É somente nele, irmãos. E quando nós falamos sobre graça, eu queria que você entendesse algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse, irmãos, é que a graça de Deus, ela cuida. A graça de Deus, ela cuida, e Deus está cuidando de você, irmão. Deus está cuidando de você. Sabe, irmãos, a sua alma, ela pode estar cheia de inquietações, cheia de questionamentos, mas a graça de Deus está cuidando de você. Irmãos, muitas vezes nós caímos na cilada do diabo, que nós nos encontramos em uma zona de conforto. Talvez, irmãos, você esteja em uma zona de conforto. Talvez para você está bom. Talvez para você esteja tudo ok e você começa a relaxar. Você acha que você já atingiu um nível de espiritualidade. Você acha que você já atingiu um nível de conhecimento que está legal, que está tudo bem, está tudo ok. Mas, irmãos, isso é cilada do inimigo. E por isso muitas vezes, irmãos, nós passamos por lutas
Deus, Ele tem permitido eu e você passar por lutas, porque Ele quer chamar a nossa atenção para dizer assim: ei filho, filha, você está acomodado demais, eu vou colocar aqui uma circunstância diferente, para ver se você volta novamente os seus olhos para mim. Se você for ler, irmãos, lá em Deuteronômio capítulo 32, se eu não me engano, no versículo 11, depois você pode estar verificando em casa, mas ele vai falar sobre a águia. E o interessante, irmãos, é que a águia, quando ela está lá com os seus filhotes, né, lá naquele ninho, muito alto, né, protegido, tentando proteger o máximo possível de possíveis predadores, a águia, ela faz um ninho, irmãos, em que ela, na parte de fora, né, na parte mais externa do ninho, ela começa a colocar os gravetos afiados, pontiagudos, mas eles voltados para dentro do próprio ninho. Depois ela começa, irmãos, a encher como se fosse com uma parte de algodão aquele ninho, e depois ela encosta folhas. Então ela prepara tudo, irmãos, nos mínimos detalhes. Mas sabe o que é o mais bacana, irmãos, da águia? É porque quando ela enxerga um momento em que o filhote ele já precisa tomar o rumo dele, ela começa, irmãos, a empurrar o filhote. Isso dentro do ninho, ela vai empurrando aquele filhote, e aí as folhas vão afastando, e ela vai empurrando mais um pouquinho, e aquela proteção mais acolchoadazinha que ela fez também vai se desfazendo, até, irmãos, que chega um momento que o filhote ele recebe umas espetadas, pum! E aí o filhote ele começa a ser espetado, e ela está dizendo assim: vai-se embora, vai embora, vai embora, vai ganhar teu rumo, vai atrás da tua comida, eu já cansei, o que eu pude fazer por você eu já fiz, então vai lá, vai atrás da tua comida, do teu alimento. Só que, irmãos, quando a águia ela percebe que o filhote ele não quer sair, está preguiçoso, não quer fazer nada, aí a águia, irmãos, ela pega o filhote pelo bico, e ela leva ele mais alto que ela possa ir. Vai levando, irmãos, até quando ela não encontrar mais lugar para ela ir. Aí, irmãos, ela solta o filhote lá de cima. E aí o filhote sai doido, se batendo, se batendo, se batendo, se batendo. Só que, irmãos, a águia ela fica rodando em círculos. E ela está vendo, ela está rodando em círculos, mas ela está olhando para o filhote. E ele está lá em queda livre, em queda livre. Irmãos, quando ela percebe que o filhote não vai conseguir, aí, irmãos, a águia, não sei se você sabe, mas a águia real, a sua envergadura, né, quando ela abre as asas, é quase 3 metros de comprimento. E ela consegue atingir uma velocidade de aproximadamente 320 quilômetros por hora. Irmãos, quando ela percebe que o filhote não vai conseguir, aí, irmãos, ela vai ao encontro do filhote. E ela desce numa velocidade tamanha, irmãos, que quando ela consegue passar pelo filhote, o filhote está caindo, e ela vem no voo rasante, ela fica aqui, o filhote cai em cima dela. Aí sabe o que é que ela faz, irmãos? Ela volta com o filhote lá para o ninho. Leva ele de volta. Leva o filhote de volta. Aí quando ela está lá com o filhote, irmãos, ela começa a bater a asa. Está lá, batendo a asa para ele lá, para acalmar o bichinho. Né? Que aventura, hein? Mas ela leva, irmãos, o filhote para lá, para ela dizer para ele: olha, eu não estou tentando matar você, eu estou apenas te ensinando a voar. É isso, irmãos. Muitas vezes, irmãos, Deus ele está te empurrando contra o espinho do ninho. Muitas vezes você, como filhote de águia, eu sei que você tem capacidade para isso, irmãos, porque o próprio Deus tem te aperfeiçoado nas suas fraquezas, o poder dele tem te aperfeiçoado. E eu sei, irmãos, que você talvez tenha medo de pular do ninho, mas o Senhor, irmão, vai chegar um tempo que ele não vai deixar você só sentado nessa cadeira, porque você não foi crente e você não aceitou ele para ficar só sentado na cadeira. Então ele vai pegar você, irmãos, e vai te levar lá para cima, e ele vai te soltar, mas ele sabe o que é que ele está fazendo, e ele vai fazer de você um grande homem e uma grande mulher, para a glória do nome dele.
É isso, irmão, que Ele quer fazer comigo e com você. Então aprenda a celebrar, irmãos, a Deus por algumas circunstâncias que vieram na sua vida, porque Ele está te ensinando que Ele tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de você, irmãos. Quem crê que está debaixo desse cuidado, irmão? Irmãos, quem aqui já teve um sentimento de que as coisas estão ruins? Está tudo desmoronando. Parece que quando você olha para a sua vida, você não consegue ver uma área que está prestando. Parece que nada mais está fazendo sentido. Mas mesmo assim você é invadido por uma paz. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento? Irmãos, é essa paz que tem invadido a tua vida. E as pessoas até perguntam, como é que ele pode estar assim? Como é que essa pessoa pode estar assim? Olha como é que ele está, olha como é que ela está. Se fosse eu, e olha a frase, né, irmãos? Quando chega uma pessoa assim, olha, se fosse eu já estava louca. Se fosse eu já estava assim. Se fosse eu já estava assado. Porque aquela pessoa, irmãos, ela ainda não teve o prazer de sentir o que é depender do Senhor. Irmãos, a graça de Deus cuida de nós até quando nós estamos dormindo. Lá em Atos, no capítulo 12, você vai ver que Herodes, ele prende o apóstolo Pedro. E quando Herodes prende o apóstolo Pedro, ele diz a Pedro, olha, eu já matei Tiago. E após a Páscoa, no dia seguinte, eu vou matar você também. Irmãos, pense numa família cruel. A família dos Herodes. Irmãos, eu não sei se você lembra, mas Herodes, não esse aqui, outro Herodes, foi responsável por decapitar João Batista. Alguns historiadores dizem que outro Herodes, com medo de perder o seu reinado, né, com medo de perder a coroa, ser destituído do lugar, ele foi capaz de matar a mãe, matar a esposa e matar os próprios filhos, porque ele estava com medo de perder o governo. Então, irmãos, o apóstolo Pedro cai nas mãos de Herodes e ele tem uma promessa sobre a vida de Pedro. Ele disse, olha Pedro, após a Páscoa, você vai morrer, você vai para a cidade do pé junto, Pedro. Só que, irmãos, sabe o que foi que o apóstolo Pedro fez quando Herodes deu a notícia para ele? Dormiu. Irmão, quando a gente está com uma conta atrasada, a gente já perde o sono. Quando tem um boleto na segunda-feira, você diz, rapaz, não. Aí quando é de manhãzinha, a esposa dormiu igual um menino novo. Aí diz assim, meu amor, você dormiu bem? Eu nem dormi, minha filha. Um boleto desse para pagar hoje, como é que eu vou pagar? E aí começa a questionar, começa a murmurar. Aí eu fico imaginando, irmãos, o apóstolo Pedro recebendo a notícia que ele ia morrer no outro dia. E ele conseguiu dormir. Se fosse você, irmão, se fosse você nas mãos de Herodes, como era que você estaria recebendo a notícia que você ia morrer no outro dia? Será se você tinha conseguido dormir? Irmãos, mas o apóstolo Pedro conseguiu dormir. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia Jesus, ele chegou para Pedro, onde estava Jesus, Pedro e João. E aí Pedro, dando uma de curioso, perguntou a Jesus como era que João ia morrer. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, o que é que te importa? Eu vou dizer como você vai morrer. Olha, sabe como é que você vai morrer, Pedro? Você primeiro vai ser levado para um lugar que você não gostaria de ir. E lá, irmãos, Jesus ele vai descrever a forma como Pedro morreria. E Pedro morreu crucificado.
Só que Jesus disse, irmãos, que Pedro morreria quando ele estivesse velho. E quando ele cai nas mãos de Herodes, e Herodes diz para Pedro que ele vai morrer no outro dia, o que foi que Pedro fez, irmãos? Com certeza ele lembrou da promessa de Jesus. E aí ele disse assim, rapaz, peraí, Herodes está dizendo que eu vou morrer no outro dia, mas Jesus me disse que eu vou morrer depois que eu tivesse velho. Então eu prefiro acreditar no meu Jesus do que dar ouvidos a qualquer um. Então ele pegou, irmãos, e dormiu. O problema é porque você tem dado ouvido a tantas pessoas, a pessoas que estão dizendo que nada vai dar certo, mas Jesus já te deu a palavra que vai dar certo. Então se apegue na palavra de Jesus. Se apegue na palavra que Ele liberou para você, naquilo que Ele entregou nas suas mãos, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e Ele não faz obra pela metade, Ele só faz obra completa. Aleluia. E Ele disse, homem, eu vou lá crer no que esse homem está dizendo, eu vou dormir e crer que esse Jesus vai dar o jeito dele. Jesus vai dar um jeito e vai me tirar aqui dessa situação. E interessante, irmãos, que quando Pedro estava dormindo, apareceu um anjo. E ele disse assim, Pedrão, bora, vamos sair aqui. Aí Pedro, irmãos, não contou outra. Pedro achava até que era sonhando. Levantou. Aí na hora que ele foi sair, esqueceu das sandálias. Aí o anjo disse assim, Pedro, tenha calma, volta aí para calçar a sandália. Irmão, quem é que está dentro de uma prisão? Doido para ir-se embora, vem na hora ser morto, irmão. Vai lembrar de calçar uma sandália, irmão. Mas o anjo disse, ei Pedro, volta e vai calçar as tuas sandálias. Sabe o que é que ele está querendo dizer, irmãos? É que quando Deus entra na tua causa, Ele está cuidando até das coisas que não importam mais para você. A sandália não importava mais para Pedro, mas Deus estava querendo dizer assim, ei Pedro, não importa se você já desprezou a sandália que estava no teu pé, mas eu me importo, eu não quero que machuque o teu pezinho não, Pedro. Vai, bota essa sandália e vem-se embora. Só que Pedro, quando vai saindo, irmãos, deixou a capa. Aí o anjo disse, ei Pedro, volta, tem a capa ainda. Está frio lá fora. Irmãos, Deus, Ele cuida de todos os detalhes. De todos os detalhes. Olha aí para essa pessoa que está do teu lado e diga assim, Deus está cuidando dos detalhes. Olhe para outra pessoa e diga, Deus está cuidando dos detalhes. Aleluia. A graça dele está cuidando de você, irmãos. A graça dele está cuidando dos teus filhos. A graça dele está cuidando do teu esposo. A graça dele está cuidando da tua esposa. A graça dele está cuidando dos teus negócios. A graça dele está cuidando de você, irmão. Isso é graça. Aleluia. Irmãos, a segunda coisa que nós podemos aprender da graça é que a graça ama. Diga assim, eu sei que Deus me ama. Irmãos, a graça ama sem esperar nada em troca. Jesus, Ele ama você sem esperar nada em troca. O amor humano, irmãos, ele é baseado em troca. Eu te amo, esperando que você me ame. Quando você ama alguém, você espera que o outro também retribua amor a você. Pastor Andrés, ela gosta muitas vezes de me confrontar. Porque ela diz assim, olha, Deus mandou o homem amar a esposa, como Cristo amou a igreja, mas não disse que a mulher é para amar o esposo, não. Eu digo, você me ame. E ela gosta de brincar, irmãos, com isso. Mas a graça, irmãos, ela me ama e ela te ama sem cobrar nada. A graça, irmãos, ela perdoa sem estar relembrando o motivo do perdão. Lá em Romanos, irmãos, capítulo 5, versículo 8, diz assim:
Porém Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça de Deus, ela ama, irmãos. A graça de Deus, Jesus, Ele é a graça. Ele te ama, irmãos. Ele amou você antes da fundação do mundo, antes que você pensasse um dia existir, antes de existir seu pai, seu avô, e antes de existir qualquer pessoa, irmãos. Ele já via o dia de hoje, Ele já viu o dia da tua existência, Ele já sabia o que era que você ia fazer, não porque você é um robô nas mãos deles, mas por causa da presciência dele. Irmãos, quando Ele fala sobre predestinação, Ele não está falando que Ele pegou você e Ele vai fazer de você o que Ele quer, não, irmãos. Ele está dizendo que pela presciência dele, Ele já sabe o que vai acontecer até depois do fim, irmãos. É a presciência. Ele já sabe o que vai acontecer de bom, de ruim, tudo. Porque Ele é conhecedor de todas as coisas. A terceira coisa, irmãos, que nós podemos ver é que a graça perdoa. A graça de Deus nos leva a um perdão absoluto pelos nossos pecados. Lá em Isaías, irmãos, capítulo 1, versículo 18 diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Aleluia. Lá em Salmos 68, 18 e 19 vai dizer assim: se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, o Senhor não teria me escutado. Mas Deus me ouviu e prestou atenção à minha oração. Aleluia. Lá em 1 João capítulo 1 versículo 7 vai dizer: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lá no versículo 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Lá em 1 João, irmãos, capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer: meus filhinhos. Irmãos, isso é muito lindo. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, você tem um advogado do teu lado. Você foi perdoado, irmãos. Até dos pecados que nós ainda não cometemos, Ele já nos perdoou. Quem aqui, irmão, já sentiu esse poder do perdão de Deus sobre a sua vida, irmão? Irmãos, todos os dias nós estamos sujeitos a falhas, a erros. Todos os dias nós estamos, irmãos, para passar sobre qualquer mazela que está acontecendo nesse mundo aí afora. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas muitas pessoas, quando elas vêm para Jesus, elas acham que elas vão ficar imunes a doenças, elas vão ficar imunes à morte, elas vão ficar imunes a qualquer coisa. Mas, irmãos, o sol nasceu sobre justos e injustos. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Se não for a graça e a misericórdia do Senhor todos os dias na nossa vida. Só que tem uma diferença, irmãos, quando você está lá fora, quando você não tem Cristo na sua vida, quando você ainda não aceitou Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, você sim está à mercê
nas mãos do inimigo, para ele fazer de você o que ele bem entender. Mas a partir do momento, irmãos, em que você entrega a sua vida a Jesus, sabe o que é que acontece, irmãos? Você vai estar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que não perde batalha, aquele que não perde guerra, e ele vai estar escondendo você debaixo das asas dele. É por isso que ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está debaixo da proteção do Senhor. A graça, ela nos perdoa, irmãos. E sabe o que é mais interessante do perdão, irmãos? É que o Senhor, ele deixa o perdão para mim e para você, inclusive até em relação aos nossos irmãos. Sabe, você talvez possa ter alguma queixa, algum problema com um irmão seu, às vezes até mesmo da comunidade em que você congrega. Só que eu queria dizer algo para você, irmão. Se você tem algo contra o teu irmão, se você ainda não perdoou o teu irmão, sabe o que é que a palavra vai dizer lá em João, irmãos? Que quando nós não perdoamos uns aos outros, quando você não libera perdão sobre o seu irmão, você não é perdoado pelo Pai. Quando você não perdoa o seu irmão, as suas orações não são atendidas. Agora cabe a você não querer receber o perdão do Pai. Cabe a você não querer que as suas orações sejam atendidas, que elas cheguem até o céu. Cabe somente a você. Cabe somente a você se você vai deixar que o orgulho tome conta da sua vida, ou se você vai ter um coração de humildade para perdoar, para pedir perdão e para ser perdoado. É uma escolha de cada um, irmão. Eu não posso pedir perdão por você. Eu não posso perdoar por você. Só você pode fazer isso. Só você é quem tem que tomar a iniciativa de você entender que você não pode continuar vivendo a sua vida preso. Porque, irmãos, quando você não libera perdão, é como se você estivesse carregando um morto nas suas costas. E, irmãos, olha como isso é incrível. Porque quando você coloca, eu não sei se você já teve a oportunidade de colocar um saco de arroz nas suas costas, ou se você já colocou até o seu filho, como diz lá no interior, aqui deve dizer também, no tum-tum. Tu coloca o teu filho no tum-tum, tu passa 10 minutos, tá de boa. 20 minutos andando, tá de boa. Passa 6 horas com ele em cima dos teus ombros, para ver se tu não vai começar a reclamar. Começa a passar um dia. Quanto tempo você vai conseguir carregar o teu filho nas costas? Do mesmo jeito, irmão, é quando você não consegue perdoar. Quanto tempo você vai resistir com esse peso nas tuas costas? Por quanto tempo? Quanto tempo mais você vai prolongar você resolver a tua questão com o teu irmão, resolver a tua questão com o teu cônjuge, resolver a tua questão com o teu filho? A graça de Deus nos perdoa. A graça de Deus se perdoa. E por último, eu gostaria até de convidar o louvor. A graça de Deus nos salva. Aleluia. A graça de Deus te salva, igreja. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Lá em Tito, irmãos, capítulo 2, versículo 11, vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça dele, irmão, está disponível para mim e para você. Muitas vezes a gente gosta de falar assim, né? Rapaz, a gente vive hoje na graça, né? Antes de Jesus era a lei, depois de Jesus é a graça. Mas deixa eu te dizer uma novidade, irmãos. A graça de Deus, ela vem desde o Éden, irmão.
A graça de Deus, irmãos, vem desde o Éden. Porque, irmãos, quando Adão e Eva pecam, o que era para estar reservado para eles, irmão? A morte. Mas Deus não matou Adão e nem Eva. Quando eles enxergam a vergonha deles, irmão, a graça de Deus é tão tremenda, irmãos, que Deus ainda foi capaz de pegar peles de animais para cobrir os dois. Isso é graça, irmão. Isso é graça. Quando Caim matou Abel, irmãos, Deus deu toda a oportunidade para ele não fazer aquilo. Ele estava demonstrando, derramando a graça dele sobre ele, mas ele não quis. Hoje o Senhor está derramando graça sobre a sua vida, e é uma graça salvadora, é uma graça que tem perdão, é uma graça que te dá restituição, é uma graça que te restaura, irmãos, é uma graça que te cura. Essa graça está disponível para mim e para você. Irmão, certo dia Jesus se encontrou com um leproso. E o leproso disse: se queres me curar. Jesus derramou graça sobre a vida dele. E ele disse: eu quero te curar. Quando a mulher do fluxo de sangue chega e ela toca na orla do manto de Jesus, e Jesus sente poder saindo dele, aquilo foi graça, irmãos. E o ato daquela mulher, quando Jesus volta, ele diz: olha, mulher, a tua fé te salvou. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, irmãos, ele derramou graça sobre a vida dela. Quando ele encontra aquele homem no tanque de Betesda, ele derramou graça sobre a vida dele. Irmãos, aquele homem estava sentado, irmãos, perto daquele poço, e ele estava querendo pular, irmãos, para ser curado da sua doença, mas ele não tinha como pular, porque, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Existia um caminho que passava ao lado daquele poço. E sabe quem era que passava, irmãos? Levando os animais para tomar água? Os sacerdotes e os levitas. O povo tido como povo de Deus. E o povo via a situação daquele homem e não ajudava aquele homem para ele se curar, irmãos. Quando nós vamos ver, irmãos, a parábola do bom samaritano, nós encontramos um homem que foi roubado, que foi jogado às traças. E sabe o que aconteceu, irmãos, com aquele homem? Passou o sacerdote do lado daquele homem e eles fizeram pouco caso daquele homem. Passou um levita e fizeram pouco caso daquele homem. E eu queria dizer a você, irmãos, que muitas vezes a igreja tem feito isso. Tem passado por homens e mulheres e feito pouco caso. Mas sabe o que foi que Jesus fez com aquele homem, irmãos? Ele pegou aquele homem, ele levou ele para uma hospedaria e ele tratou das feridas dele, ele cuidou dele. E ele ainda chegou para o dono da hospedaria e disse assim: olha, eu vou deixar aqui com você 2 denários para pagar toda a conta, e se não for o suficiente, eu ainda volto para pagar o restante. É isso que Jesus faz comigo e com você, irmãos. É isso que Jesus faz lá fora. Porque muitas vezes a gente tem feito pouco caso de muita gente, né? Muitas vezes a gente se acha o crentão, se acha o santarrão. Quando as pessoas pecam, você quer dar a oportunidade dela ir só para o inferno e não quer dar a oportunidade para ela ser restaurada. Quem nós temos sido, irmãos, como igreja? Jesus não fez isso, irmãos. Jesus, ele foi um grande agente de transformação na vida de todas as pessoas que passaram por ele, que tiveram a oportunidade de serem ministradas. Mas sabe o que é que acontece, irmãos?
É que muitas vezes, durante uma ministração, em que fica um pouco mais pesado, né? Fica difícil dar um glória a Deus, fica difícil dar um aleluia, fica difícil levantar a mão, fica difícil dar alguma reação, parece que você foi morrer na sua cadeira, mas aconteceu isso também com Jesus, irmãos. Jesus uma vez estava dizendo lá em João capítulo 6, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim, quem beber de mim, jamais terá fome, jamais terá sede. E aí Jesus começou a falar com o povo. E aí sabe o que foi que o povo fez, irmão? Achou que a pregação estava dura demais. Aí o povo começou a vazar, da linha na pipa, começou a ir embora. Aí Jesus simplesmente vê um bocado dos discípulos dele indo embora. Aí ele olha para os 12 e disse assim, e vocês estão esperando o quê para ir também? Vocês vão também embora? E aí Pedro olha para ele e diz, Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde, irmãos? Para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Para quem você vai? Irmãos, receba a palavra dura, receba a exortação, mas é para que você se volte cada vez mais para o Senhor. Pastor, quando é que vai voltar a palavra de promessa, de bênção? Eu sei lá. Era isso que Jesus pregava, irmão. Era isso que João Batista pregava. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Irmãos, João Batista foi um pregador de uma palavra só. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Aí hoje a gente quer, irmãos, domingo passado eu falei. Hoje a gente só fica querendo falar. Minha mãe falou isso para mim ontem. Foi ontem ou foi antes de ontem? Meu filho, vem aqui. Estava lá na casa da minha avó. Ela disse, meu filho. Fechou os olhos e disse, não sei nem se ela está assistindo. Disse, meu filho, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Aí eu digo, pô, eu tô fazendo outra coisa, não estou em Deus não. Tá um bocado de coisa quebrada, tem um bocado de coisa faltando, tem um bocado de coisa fora do lugar, mas irmão, não importa a situação, o que importa é você permanecer em Cristo. É isso que importa, irmãos. Nada pode ser suficiente para tirar você de estar na presença do amado da tua alma, irmão. Nada pode ser suficiente para desviar você do foco, desviar você de uma coroa incorruptível que te aguarda. Nada, irmãos. Nada. Nada, irmão. Ontem eu estive trazendo palavra para os homens. Eu falei sobre tentações, né? Jesus ele foi tentado, né, em todas as áreas, assim como eu e vocês somos tentados. E nós todo dia, irmãos, somos tentados a abandonar Jesus. Mas, irmãos, eu tenho usado uma tática muitas vezes. Nos piores dias, né, eu digo, rapaz, os alcoólicos anônimos, eles dizem assim, por hoje não. Por hoje eu não bebo. Por hoje eu não uso droga. Aí o inimigo, quando fica cozinhando meu juízo, aí eu digo, por hoje não. Por hoje não. Por hoje não, irmãos, porque tem algo muito maior, irmão, chamado de salvação. E eu não posso negociar a minha salvação com nada nesse mundo. Com nada, irmãos. A salvação é algo inegociável na nossa vida. Inegociável. E muitas vezes você tem negociado a salvação, o bem mais precioso que pode ter na tua vida, por coisas passageiras, por momentos de prazer, por coisas supérfluas, irmãos. Mas deixa eu te dizer, não abandona essa graça salvífica na tua vida. De que vale, irmão, ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? De que vale, irmão? Conquistar, 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 conquistar.
colocar no Instagram, no Facebook. Antigamente tinha assim, né? No Facebook, se sentindo triste, se sentindo feliz, se sentindo assim, sentindo assim. Não, irmão. Você tem Jesus na tua vida? Você tem Cristo na tua vida? Então você tem tudo. Por mais que esteja faltando uma coisa ou outra, irmão, mas quando a gente tem Jesus, parece que todas as vezes em que algo vai saindo de dentro de nós, Jesus vai dizendo assim: filho, filha, não se preocupe, porque eu sou especialista em fechar espaços. Eu sou especialista em pegar o espaço que está faltando na tua vida. Eu não sei se é amor que tem faltado na tua vida, mas o amor dele é suficiente para você. O amor dele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é tudo, irmãos. Jesus é tudo. Ele é tudo. Jesus é tudo, irmão. Jesus é tudo, irmão. Jesus, ele é tudo. Ele é tudo, irmão. Jesus é mais do que uma casa própria, irmão. Jesus é mais do que um carro novo do ano. Jesus é mais do que 10 filhos. Jesus é mais do que você. Irmão, ele é o que há de mais precioso nesse mundo. É por isso que Jesus diz assim: ei, aquele que amar mais a sua mãe, mais o seu pai, mais os seus filhos, esse não é digno de mim. Você precisa amá-lo acima de todas as coisas. Ele tem que ser o insubstituível na tua vida. Ele tem que ser o tudo na tua vida. Todas as vezes que você se pegar, irmão, fraco, destruído, abalado, cabisbaixo, ele é quem vai pegar o teu rosto e vai levantar o teu rosto e vai dizer assim: filho, eu te fiz vencedor, eu te fiz guerreiro, uma guerreira, um soldado de Cristo, irmão. Um soldado de Cristo, ele nunca vai baixar a sua guarda, ele nunca vai colocar a sua armadura de lado, ele sempre vai estar, irmão, preparado para a batalha. É um soldado, irmão, que está toda hora com a espada desembainhada, porque ele vence o inimigo é com a espada de Deus. E a palavra, irmãos, use essa palavra. Como você vai um dia chegar perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e vai dizer assim: olha, eu te conheço, Jesus. Como você me conhece, se você nunca me procurou nas Escrituras? Não seja como Jó, que um dia abriu a sua boca e disse: olha, eu passei muito tempo na minha vida sabendo desse Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Ei, queridos, esse Deus, ele está disponível para você. Você quer uma profecia? Eu vou liberar uma profecia sobre a sua vida. Leia as Escrituras, leia as Escrituras, leia as Escrituras. Aqui está contigo toda e qualquer promessa, toda e qualquer profecia para a sua vida. Quer saber o que vai acontecer, irmão? Quer saber o que te ampara? Quer saber, irmão, você quer palavras e vida eterna? Não será através de homens, será através da palavra. É a palavra, sola Escritura, irmãos. Somente a palavra, sola Cristo, somente Cristo, irmãos. Sola gratia, somente a graça. Fique em pé, irmãos. Aleluia.